Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, irmãos. Aqui quem vos fala, seu irmão em Cristo, presbítero Tiago. Quero trazer uma palavra dos céus para vocês, tá? Uma palavra de Deus. Meus irmãos, quero falar sobre uma visão muito perigosa da maioria das igrejas, né? Que é que a igreja não passará por nada, né? A igreja subirá aos céus antes de quaisquer lutas e aflições, enfim. Irmãos, essa é uma visão muito perigosa por vários motivos. O primeiro motivo é que a igreja fica dispersa, despreparada, né? A palavra não é dispersa, a palavra é despreparada. A igreja fica acomodada. Por quê? Porque a igreja aprende que não vai passar por nenhum tipo de aflição ou tribulação. Então a igreja, ela acaba se acomodando, né? E não buscando mais, se preparando para os dias que virão. E isso é muito perigoso, porque os dias maus pode pegar muita gente desprevenido, muita gente acomodado, né, na sua fé. Então começa por aí. Mas eu vou ler aqui uma palavra que está em Mateus 24, 21, que vai dizer assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. Irmãos, quando a Bíblia fala que haverá uma aflição ou uma tribulação como nunca houve e que nunca mais haverá de haver, a Bíblia está falando, irmão, das trombetas tocando. A Bíblia está se referindo, irmãos, à trombeta, que a terça parte das árvores serão queimadas, que vai cair um meteoro no mar, uma grande rocha ardendo em fogo, o sol se transformará em saco sílico, as estrelas cairão do céu, né, meus irmãos? As águas se transformarão em veneno, em absinto, né? E ali será solto 200 milhões de demônios para corroer a carne do homem e da mulher pecador e tal. É um outro assunto para um outro momento. Mas por que eu estou trazendo isso, irmãos? Porque quando a Bíblia fala uma aflição que nunca houve, a Bíblia está falando sobre as trombetas, a Bíblia está falando sobre a grande tribulação no sentido de catástrofes globais que acontecerão, a qual a Bíblia relata que são o toque das trombetas, né? Meteoros caindo no mar e tal, a destruição, o sol, talvez um supervulcão entrando em erupção, enfim. Mas perseguição contra a igreja sempre houve, tá? Se nós pegarmos nos dias da igreja primitiva, os nossos irmãos foram perseguidos. Paulo foi decapitado. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, né? Marcos foi arrastado pelas ruas até a morte por cavalos e a Bíblia diz que Tiago foi degolado. Então, meus irmãos, a igreja sempre foi perseguida. Sempre foi. Jesus foi moído por nós pelas nossas iniquidades. Quer exemplo maior que o Cristo? Então, meus irmãos, a verdade é que nos dias de hoje, esses pastores estão falando que a igreja não pode passar por nada, né? Ah, não, a igreja não vai passar por nada, a igreja não... Irmão, então a igreja já era para ter sido arrebatada, porque na África, no Oriente Médio, em muitos lugares, na Coreia do Norte, na China, os nossos irmãos estão sendo mortos e ali aprisionados em campos de concentração. Pelo amor e pelo nome de Jesus Cristo, pela palavra de Deus. Entende? Então, meus irmãos, a grande tribulação que a Bíblia diz que a igreja não vai passar é o que? As potências do céu serem abaladas. A igreja vai estar na glória. Porque nós não somos filhos da ira, nós somos filhos da promessa. Agora, você vir me falar que a igreja não será perseguida, irmão, é antibíblico. É um absurdo, é enganar as pessoas, é mentir para as pessoas. Tá bom? A perseguição virá e a igreja verá sim a face do anticristo, verá o anticristo, tá? Porque os 3 anos e meio, a primeira fase da grande tribulação de 3 anos e meio, a Bíblia diz que haverá uma falsa paz, né? A igreja já estará sendo perseguida, mas a igreja sempre foi perseguida. Não é a igreja ser... Irmão, entenda, a igreja ser perseguida e os crentes serem até presos ou mortos, não é novidade. Não é novidade. Não é algo que nunca houve, uma tribulação a qual nunca houve. Não, já houve isso. Nos dias dos apóstolos e logo depois ali no Império Romano, os crentes eram jogados nas covas dos leões. Eram colocados em potes, jogado piche e tacado fogo vivo
para iluminar as noites de Roma. Meus irmãos, isso é história. Isso é história. Tá entendendo? Agora, quando a Bíblia fala uma grande tribulação que nunca houve, não é perseguição aos crentes. Os nossos irmãos estão sendo perseguidos hoje em mais de 50 países. Entende? Então não é isso. A Bíblia está falando de realmente as potências do céu serem abaladas, a ira de Deus descer sobre a terra e catástrofes globais, estrelas caindo do céu, a lua ser afetada, o sol não dá mais a sua luz, coisas realmente, irmãos, gigantescas, globais, catástrofes, tá? Olha o que nós estamos vivendo, irmão. A gente vê esses palhaços aí, tem pastores, irmãos, que infelizmente a gente tem que chamar de palhaço, né? São animadores de plateia. Não são pregadores da verdade do evangelho, são animadores de plateia, né? Que só falam que o povo quer ouvir e não fala a verdade para o povo. Meus irmãos, a igreja vai passar sim por perseguições, vai passar por restrições e vai passar, meus irmãos, ali por determinadas dificuldades. Por quê? Porque a Bíblia diz: serão provados como o ouro é provado no fogo. Tem muita gente de engano. Tem muita gente de engano falando que é crente, com Bíblia na mão, ou às vezes até com aparência de crente, mas não tem nada de Deus. Não tem nada de Deus, não tem amor pelo seu próximo, não ama o seu irmão, não ama a Deus, né? São contendeiros, né? Fornicadores, adúlteros, cobiçosos de ganância, de dinheiro. Esses caras não servem a Deus. Se serviu, se corrompeu, né? E tem homens de Deus na terra? Tem muitos, irmão, né? Mais de 7.000 que não se dobraram a Baal nem a Jezabel. Mas, meus irmãos, a igreja sim passará por momentos difíceis na terra. É porque a gente mora no Brasil e o Brasil é um país tão liberal nessa parte religiosa que a gente não vê isso. Por isso que essas pregações ela convencem muita gente. Mas fala para esses caras ir pregar lá no Oriente Médio, pregar para os crentes lá no Irã, pregar para os crentes lá no Afeganistão, né? E falar para eles que a igreja não vai passar por nada, sendo que eles estão sendo mortos pelo evangelho, né? Eu quero ver, vai lá pregar lá. Hoje, tô falando hoje, não é amanhã, daqui a um ano, não. Vai lá pregar lá hoje. Os irmãos sofrendo lá, tribulações terríveis. Vai lá na China, nos campos de concentração, onde os crentes estão lá presos, lá, trabalhando em trabalhos forçados, passando coisas que só Deus sabe, coisas terríveis. Né, meus irmãos? Aí não. Vai lá pregar que não vai passar nada. Eles vão olhar pra você e falar: meu irmão, já tô passando, já tá de só Deus pra ter misericórdia. Então, meus irmãos, não caia nesse conto do vigário, tá bom? São pessoas que querem seu dinheiro e não querem falar a verdade. A igreja sim precisa se preparar em jejum e oração. E sim, a igreja precisa ter um planejamento para dias de crise, para dias difíceis, para poder dar assistência para os seus irmãos, para poder visitar os irmãos em oração, para poder ali ajudar nos momentos de dificuldade. Porque virão sim dias difíceis sobre a terra e a igreja estará aqui. A paz do Senhor Jesus.